Todos nós estamos sempre em busca do nosso propósito. Eu tenho muita coisa pra falar nesse vídeo de propósito, mas eu não sei por onde começar, porque eu acho que com frequência a gente tá sempre perseguindo descobrir qual é o nosso propósito. Grande parte das pessoas, se não todo mundo que está em busca de descobrir qual é o seu propósito de vida, são pessoas que de alguma forma tem uma noção de que o seu tempo é finito. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o lance de viagens, porque eu adoro analogia viagens. Uma vez eu visitei o Rio de Janeiro e aí eu conheci alguns cariocas lá, e aí eu falei dos pontos turísticos que eu tava conhecendo no Rio, o que eu tava achando interessante, e queria tirar algumas dúvidas em relação a esses pontos turísticos, e alguns desses cariocas me falaram assim: engraçado que eu moro aqui no Rio desde que eu nasci há tantos anos, e eu nunca visitei o Cristo Redentor. Quando a gente começou a falar sobre isso, que eu fiquei chocada, né? O Cristo Redentor é tipo o símbolo do Rio, é quase o símbolo do Brasil. E a pessoa que mora lá, que tem a oportunidade de ir todos os dias, não vai. E aí justamente isso, essa foi a conclusão que a gente chegou, é porque ela tem tanto tempo pra isso, né? Tipo, eu posso ir qualquer dia da minha vida, que ela só vai adiando e nunca vai, nunca coloca isso como prioridade. Então, o lance do propósito é isso, quando a gente tem noção de que eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu só tenho 5 dias no Rio de Janeiro, então eu tenho que ir lá no Cristo, porque depois eu vou embora do Rio de Janeiro e eu não tenho mais essa chance de ir no Cristo. Quando você percebe a finitude do seu tempo, só tenho esse tempo aqui pra fazer isso, você tem mais motivação pra fazer. E quanto mais você acha que tem, né, tipo, eu moro aqui pra sempre, eu não pretendo sair do Rio, eu tenho a vida toda pra ir lá no Cristo. Eu vou adiando, porque eu não coloco isso como prioridade. O lance do propósito, eu acho que é a mesma coisa. Quando você se dá conta de que a vida é curta, a vida é muito curta, a vida é muito finita, você percebe que nesse tempo e espaço que você está vivendo, você precisa fazer a diferença. E fazer a diferença é necessariamente viver de acordo com o seu propósito de vida. Então, ter todo o tempo do mundo para viver seria algo como viver sem foco, porque eu sou infinito, eu vivo quanto tempo eu quiser, eu tenho todo o tempo do mundo para poder fazer isso. E quando você percebe isso aqui, é um tempo que vai se acabar em algum momento, então eu tenho que fazer o melhor proveito disso, assim como quando se passa 5 dias em uma cidade turistando. Eu também acho que algumas coisas específicas fazem a gente se conectar mais com o fato de que o tempo é finito. Por exemplo, quando você sofre um acidente, se você já viveu isso, e você sabe que naquele momento em que você se dá conta de que você sobreviveu a esse acidente, de que você está bem e enfim, você poderia não estar mais aqui por conta desse acidente, você se dá conta do quanto o seu tempo é finito. Do quanto, cara, minha vida podia ter acabado hoje e não acabou. E se ela tivesse acabado hoje, eu não fiz nada do que eu queria ter feito até aqui. Então esse é o primeiro passo para se dar conta de que o nosso tempo é finito. E quanto mais a gente puder viver de acordo com o nosso propósito, para de fato quando chegar o dia em que a nossa vida estiver no fim, a gente não vá se arrepender, a gente não vá ter essa sensação de que, caraca, hoje eu estou de encontro com a morte e eu não fiz tudo o que eu queria fazer. Acho que a pandemia também foi uma grande responsável por isso, né? A gente viu muita gente próxima da gente indo embora, assim, da noite pro dia, e a gente se deu conta de que essa pessoa aqui, ela tinha muito ainda pra viver pela frente, ela tinha muito o que fazer, ela tinha muitas coisas que ela queria e sonhos, e do dia pra noite tudo isso acabou. O tempo dela era finito. E aí a gente se conecta com esse fato de que o nosso tempo também é finito. Tá bom, mas então o que é viver com um propósito? O que é ter um propósito? Eu acho que a gente conectou por muito tempo na nossa vida o fato de ter um propósito com ter uma graduação, né? E ter essa graduação com o fato de ter uma profissão. A gente conectou esses 3 pontos, o nosso propósito, graduação, profissão. E a gente se esqueceu que o propósito, ele não precisa necessariamente estar ligado com uma profissão ou estar ligado com uma graduação. A gente pode, né, aproveitar essa ligação, mas eu acho que, sobretudo, o propósito é sobre ver sentido na vida. Ao meu ver, não faz sentido acordar todos os dias da sua vida, que é finita, e ir fazer algo que você não vê nenhum sentido naquilo, você não vê nenhum propósito, você não se encontra, seus olhos não brilham, você só vai e faz no automático. Viver a vida no automático, pra mim, é viver
sem propósito, sem enxergar um sentido na vida e só viver acordando e indo dormir todos os dias com a mesma sensação de que aquilo que você vive não faz sentido. Eu queria aproveitar esse gancho aqui sobre ver sentido na vida para falar uma história que eu gosto muito, que eu sou muito apegada nela, que inclusive eu tenho uma tatuagem bem aqui, escrito Still Alive, eu ainda vivo, porque esse aqui é o meu propósito de vida. Muita gente me pergunta isso, por que eu tenho essa tatuagem, né? Quando a pessoa vê no meu braço e fala, por que Still Alive? Por que você ainda está viva? Como assim ainda viva? E eu gosto muito dessa tatuagem, eu gosto muito desse significado, porque pra mim é o meu propósito principal de vida. E essa tatuagem veio porque a minha bisavó, eu já contei isso algumas vezes no Instagram, a minha bisavó, ela escreveu um livro. Ela era filha de alemães, né, que foram refugiados da Alemanha pro Brasil, porque eles eram judeus e, enfim, né, todo o contexto de guerra. E ela nasceu em 1918, então, assim, já foi num contexto difícil. Mesmo estando no Brasil, eles ainda assim tinham essas perseguições contra os judeus. Então, ela viveu a vida toda meio que em função da família, né? Em função depois dos seus filhos. E ela teve uma história de vida muito forte, porque houve violência doméstica na família. E aí a irmã dela morreu, né, de violência doméstica. E aí sobrou tantos filhos pra minha bisavó cuidar. Então a minha bisavó lá se encontrou, tipo assim, lá sozinha com 13 filhos para tomar conta e tal. Então ela passou meio que a vida toda dela em função disso, em função da família. Eu não sei, quando eu olho essa história, eu fico, tipo, um pouco de raiva, né, do contexto histórico, com raiva de que ela teve que viver a vida dela sempre em função disso, né, da família e de cuidar dos filhos e de achar alimento pra todo mundo e tal. E ela foi muito guerreira, porque ela foi indo e se esforçando e lutando contra toda, né, independente da época que ela tava. E aí, aos 78 anos, ela escreveu esse livro, falando sobre todo esse contexto de vida, esclarecendo sobre tudo o que tinha acontecido e contando como ela se sentia plenamente realizada de ter exercido a sua vocação, o seu propósito, que era viver sempre em função da família, né? De ter sido a responsável por manter tantas crianças vivas ao mesmo tempo e de se sentir de fato que cumpriu a sua missão na Terra. Esse livro ele pode ter outras interpretações, né? Tipo, eu acho que a forma como ela escreve, usando aquele vocabulário ainda um pouco difícil do século XX e contando tudo isso que ela foi passando e foi vivendo e como ela achou o amor e como ela se sentiu também tão sortuda de poder encontrar o amor, né? Que foi o meu bisavô. E ela escreve, tipo, algumas partes muito bonitas dedicadas a ele, principalmente quando ele morreu. Fico até emocionada. Esse livro, quando eu li, eu me conectei muito com o fato de que ela não precisou de todo o contexto que a gente vive hoje, de fato de achar uma profissão e uma graduação e não sei o que lá e tal. Era outra época, mas ela, vivendo no contexto que ela vivia, ela conseguiu achar a sua vocação e conseguiu se sentir realizada no fim da vida. Então, de vez em quando eu ainda volto nesse livro para me reconectar com essa emoção que é ela viveu cada segundo que ela pôde em função de ser e dar o melhor que ela podia de si mesma. Essa frase, ainda vivo, é justamente por isso, é para eu me conectar com isso de que hoje eu ainda tô viva, hoje eu ainda posso dar o meu melhor, eu ainda posso ser a melhor versão de mim mesma para mim e para o próximo, para a sociedade. E eu acho que para mim esse é o meu propósito, sabe? O meu propósito ele não tá diretamente ligado com uma profissão, com uma graduação, com um trabalho. Ele está ligado com acordar todos os dias pensando still alive. Eu ainda estou viva e hoje eu vou dar o melhor de mim para o mundo. Bom, esse livro chama Explosão de Amor e Lágrimas, porque eu acho que é o que resume completamente a vida da minha bisavó e é o que tem resumido a minha vida. Explosão de Amor e Lágrimas. Pra quem não sabe, eu achei esse livro num sebo, porque ele parou de ser produzido depois da morte dela, ele parou de ser produzido e eu não tinha uma cópia, então eu achei esse livro num sebo, tipo, é o livro da minha vida.
E eu escaneei e coloquei ele na internet, então vou deixar o link aqui se você quiser ler, porque eu acho que faz muito sentido. Pra mim, ele é um livro que faz muito sentido e, enfim, muita gente que leu acabou gostando e se conectando também um pouco com essa história. E aí o que eu queria trazer de aprendizado é que não existe um único sentido na vida, né? Pra vida dela, o sentido foi viver plenamente, se dando, se doando e fazendo o melhor pelas crianças, pelas 13 crianças que ela tinha que cuidar, pelo marido e pela situação econômica e contexto histórico que eles viviam, né, naquela época. Pra mim, ela foi uma grande vitoriosa de poder, aos 78 anos, escrever esse livro e me deixar esse livro como herança. Eu não sei se outras pessoas da minha família, porque a gente tem uma família muito grande, ela cuidou de 13 crianças, então depois dessas 13 crianças que tiveram mais crianças, enfim, então a gente tem uma família muito grande, mas eu sinto dentro de mim que parece que ela escreveu esse livro pra mim. E eu não sei se outras pessoas da minha família se sentem assim, porque é meio que um livro que foi esquecido na minha família. Mas eu não sei se outras pessoas se sentem assim. Mas eu me sinto completamente conectada com essa história de que eu preciso só viver plenamente, dando o melhor de mim pra chegar aos 78 anos e poder escrever um livro dizendo... E parafraseando a primeira frase do livro, para que saibam a mulher que sou agora e a que fui outrora. Lindo. Então, pra mim, o fato da gente sempre ligar o fato, né, o nosso propósito com uma profissão, com um bacharel, com... Isso faz a gente estar sempre esperando esse momento chegar pra gente ser feliz. E eu acho que isso a gente acaba se frustrando muito, porque a gente passa lá, tipo, a vida toda meio que estudando, e aí anos estudando pra poder chegar em uma profissão, né, exercer a profissão, e aí você senta lá pra exercer a profissão e você não sente nada. Não tem brilhinhos, estrelinhas e fogos de artifício, não tem nada. Você esperou a sua vida toda pra viver, né, o seu propósito, que estava lá sendo ligado a vida toda com uma profissão, porque a gente é condicionado isso desde que a gente desde que a gente é pequeno, a gente é condicionado, tipo, que profissão que você quer ser quando você crescer? A gente nunca pode dizer, eu quero ser dançarina. Eu acho que não tem nenhum pai, nenhuma mãe que aceita que a filha diga, eu quero ser vendedor de picolé. Nenhum pai, nenhuma mãe aceita que essa seja uma resposta válida. A gente só aceita, não, eu quero ser médica, veterinária, advogada, eu quero ser, né, tipo, só grandes profissões renomadas. E aí a gente vive tendo que ser condicionada a isso, que quando a gente chegar lá, nosso propósito vai ser esse, a gente vai se formar, e aí a gente se forma, a gente senta lá com o nosso diploma na mão e a gente fala, não tô sentindo nada. É isso que é viver o propósito? Não estou sentindo nada. E não é que todas as pessoas que exercem suas profissões renomadas são infelizes, não, né? Pode ser que você realmente cresceu com essa condição e aí quando você se formou, você gostou de fato e tá lá exercendo super feliz. E eu acho isso massa. Eu acho que esse é a ideia. Mas o que eu quero trazer aqui é que nem sempre o seu propósito vai estar ligado com essa, né, com essa profissão, com esse diploma, e a gente tem que saber que a gente pode encontrar nosso propósito em outras coisas. Existe um outro sentido, um outro caminho que não é encontrar a sua vocação em uma profissão renomada. E eu acho que isso é o problemático disso é que a gente espera só dar o nosso melhor quando a gente chegar nesse momento. Então eu vou, né, quando eu estiver lá me formar e tal, eu vou chegar lá e aí eu vou dar meu melhor. E aí enquanto a gente tá aqui fazendo uma outra coisa que não é essa profissão renomada, a gente não tá dando o nosso melhor. E eu gosto muito desse dar o nosso melhor, porque é dando o nosso melhor que a gente descobre outras coisas da nossa vida. Eu fui babá por 4 anos aqui na França. E nesses 4 anos eu poderia só ter sido babá, né? Só vindo aqui, tô lá, acordo todo dia, sou babá, volto e durmo. E né, vivo outras coisas também, mas sou babá, e é isso. E não, eu resolvi dar o meu melhor, assim, o meu melhor, o meu máximo, o meu, sabe, acordar todos os dias falando, cara, eu sou babá, olha que incrível isso. E aí eu acordava falando, como eu posso dar o meu melhor, como eu posso realmente fazer a diferença na vida dessas crianças. E aí eu fui lá, e aí eu estudei, e aí eu propunha atividades, e aí eu fazia e acontecia e tal. E aí graças a isso eu pude ter
outras coisas a mais, né? Não é que eu fazia isso esperando ter outras coisas a mais. O fato é que eu ia ser babá 1 ano, 2 no máximo. E eu consegui ser babá 4 anos, conseguindo uma permissão de viver nesse país por tempo indeterminado, simplesmente porque eu acordava todos os dias falando, eu vou dar o meu melhor. Então eu acho que quando a gente percebe que a gente não precisa dar o nosso melhor só quando a gente chegar lá, né, no diploma na mão, profissão renomada, lá eu vou dar meu melhor. Não, eu vou dar meu melhor aqui, enquanto eu sou babá, enquanto eu sou... sabe? Não importa o que eu seja, eu vou dar o meu melhor, porque pode ser que esse seja meu propósito, pode ser que seja meu propósito ser babá. E eu não vou saber se eu não der o meu melhor, se eu não sentir que eu estou fazendo a diferença, porque fazer a diferença naquilo que você está fazendo hoje faz a gente se conectar com o fato de isso me faz feliz ou não. Eu não posso saber se isso me faz feliz ou não se eu não estiver dando o meu melhor. Eu posso estar fazendo o que for, eu posso estar sendo faxineira. Se eu ir lá só tirar aqui, ó, jogar a sujeira embaixo do tapete e ir embora, eu não dei o meu melhor e eu não posso saber se isso vai me deixar feliz ou não. Mas se eu realmente for lá e der a minha vida por aquela faxina, deixar o chão tão brilhante e ver o sorriso na cara da pessoa que vai olhar aquele chão brilhante e falar, cara, que serviço impressionante. Aí eu posso dizer se eu me conecto com essa felicidade, com essa vocação ou não. Então, dar o nosso melhor não precisa estar ligado com uma profissão renomada, pode estar ligado com absolutamente qualquer coisa que eu for fazer na minha vida. E aí vem um outro surto que é, muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente oferece de graça não pode ser a nossa vocação, não pode ser o nosso propósito. Ah, eu tenho uma profissão aqui, né? Eu, por exemplo, sou formada em administração, mas eu gosto muito de, sei lá, cozinhar. Eu amo cozinhar, eu cozinho sempre pra minha família toda, o pessoal sempre elogia, eu me dou ao máximo aqui, eu dou o meu melhor quando eu cozinho. E aí eu acho que isso não pode ser a minha vocação e a minha profissão, porque é algo que eu já faço de graça e o de graça não tem valor. Esse é um grande erro que a gente comete na hora do propósito e vocação, porque o de graça, aquilo que a gente faz tão bem, a gente se dá tanto, a gente gosta tanto, a gente faz nosso olhinho brilhar, ele é de graça, porque a gente gosta tanto que a gente faz de graça. Ainda mais se a gente fosse ganhar dinheiro por isso. Então, assim, sem romantizar, porque é claro, no momento que aquilo se torna uma obrigação, vai ser chato, não vai ser sempre a Disney, não vai ser sempre, meu Deus, que felicidade, fogos de artifício. Não, porque, né, se torna uma obrigação, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir esse horário, eu não tô mais fazendo só porque eu quero. Eu tô fazendo porque a minha renda depende daquilo. Mas não significa que o de graça não possa ser cobrado, não possa ser monetizado, não possa ser a sua vocação, a sua profissão. Eu posso estar sendo administradora, não gosto mais porque agora eu vou ser cozinheira. E acho que é isso, a gente tem medo de a nossa vocação não estar ligada com a nossa profissão e a nossa vocação estar ligada com alguma outra coisa que não seja uma profissão renomada. Eu acho isso um absurdo. E outra coisa que é ainda pior é que a gente acha que tudo tem que ser pra sempre. E isso é uma herança que a gente carregou da geração antes da nossa, que era, eu vou escolher uma profissão aqui pra viver a minha vida inteira nessa profissão, eu vou me aposentar nessa profissão. E é outra coisa que não é verdade, a gente não precisa, né, que necessariamente seja assim. A gente pode simplesmente falar, eu vou tentar isso agora, eu vou sair aqui da minha carreira de administração e vou ser cozinheira por 1 ano. E aí, se eu não gostar, eu paro. Se eu não gostar, eu volto, eu vou de volta pra minha profissão de administradora. Se isso aqui não fizer mais sentido pra mim em 1 ano, 2, eu saio e vou fazer outra coisa. E é isso, tipo, a gente ficou muito preso com o fato de que eu vou escolher uma coisa aqui, essa coisa vai ser pra sempre. E ainda pior, eles ainda fazem a gente escolher isso quando a gente não tem nem maturidade pra escolher, né? Com 17 anos você tem que escolher a sua faculdade e essa faculdade você vai fazer o resto da sua vida. Olha o quão problemático isso é. Eu não tenho maturidade ainda pra escolher, mas eu tenho que escolher algo que eu vou fazer a minha vida inteira. Então a gente não pensa que a gente pode fazer isso aqui por esse período, mas depois a gente pode fazer outra coisa, a gente pode mudar, a gente não é... Somos seres em metamorfose, já diria Ken Raul Seixas. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, a gente não precisa, né? Tipo, tá sempre... decidi isso aqui, pronto, já tá formada a minha opinião. Eu nunca mais vou mudar de ideia.
Você pode, sabe? Você pode, acho que é isso. E acho que também a gente não explora o suficiente as nossas potencialidades, e também é uma herança da outra geração, a geração antes da gente, que a gente não explora as nossas potencialidades. Nossa, a criança que tá demonstrando que gosta de dança, que quer fazer isso pra vida, vamos tentar, né? Vai, que tipo de dança? Tenta outras danças, coloca aqui essa criança em outras danças, vai tentando. A criança demonstrou que gosta de instrumentos musicais, vamos fazer disso uma profissão, incentivo e tal. Nem todo mundo tem essa capacidade financeira também de incentivo, mas eu acho que a gente não dá atenção suficiente pra isso, porque a gente acha que gosta de dança, isso não pode ser uma profissão. E hoje em dia tem pessoas, cara, tão felizes, e não só tão felizes, mas se dando bem financeiramente também, em profissões como dança e tocando instrumentos musicais, que se tivessem não sido encorajadas o suficiente na infância, estariam sendo mais umas pessoas, ou em profissões renomadas lá, sendo infelizes, como muita gente. Não tô generalizando, não tô falando que todo mundo é infeliz, mas tem muita gente infeliz que fez só uma profissão renomada porque os pais queriam e tá lá, sim, sentada, olhando pra vida, falando, cara, queria ter explorado mais as minhas potencialidades, sabe? Queria ter feito dança. Eu queria muito ter feito algo relacionado à arte. Eu já dançava na minha infância, né? Eu tinha um grupo de dança com as minhas amigas, a gente ensaiava danças toda semana. Eu nunca fui incentivada o suficiente pelos meus pais. Eu queria algo relacionado a canto. Eu nunca fiz aula de canto, nunca fiz uma aula de instrumentos musicais. Claro, meus pais também não tinham condição financeira, mas eu nunca tive incentivo, outros tipos de incentivo pra, de fato, poder explorar o máximo que eu pudesse disso. E hoje em dia eu sou nula, né? Eu imagino que eu possa começar aos 27 anos uma carreira de cantar, fazer aula de canto e tentar a sorte nesse mundo competitivo hoje. Mas é algo que eu poderia ter começado lá atrás e eu não explorei o suficiente as minhas potencialidades, porque os meus pais achavam mais interessante eu ter uma faculdade diplomada, remunerada. Então, é isso, acho que a gente liga também sempre o propósito com uma carreira, com uma profissão, com algo que não, às vezes pode ser que nossa vocação esteja em coisas artísticas, estejam em outros lugares que não em uma profissão. Então, falando sobre tudo isso, eu acho importante a gente sempre tentar desvincular que nem sempre a nossa profissão vai ser a nossa vocação e vai ser o nosso propósito. É claro que eu acho muito importante que a gente faça um elo em tudo isso, porque se eu tenho que acordar todos os dias e ir trabalhar, né, e passar a maior parte da minha vida fazendo isso, que seja algo que faça parte do meu propósito, que seja algo que faça parte da minha vocação, e não só algo que eu não vejo sentido, porque se eu não vejo sentido, eu tô fazendo isso por quê? Por dinheiro? Por dinheiro? Eu vou ser a mais rica do cemitério? Essa frase sempre me pega muito. Qual é o meu objetivo? Eu quero ser a mais rica do cemitério, porque eu tô acumulando patrimônio, e eu posso morrer amanhã. E eu fui infeliz a minha vida toda, porque eu só tô acumulando patrimônio. Mas ao mesmo tempo, não é pra ser irresponsável, não vou ligar pra dinheiro, vou aqui fazer. Porque sem dinheiro, hoje em dia, a gente não faz nada, né? A gente não vive, a gente não tem uma vida confortável, a gente não aproveita, a gente não explora. Então, tem que achar um equilíbrio entre os dois, né? E é muito difícil achar esse equilíbrio. A grande questão aqui é: tá tudo bem se você não achar seu propósito também. Você não precisa estar obsessivo com o fato de eu vou achar meu propósito, então eu não posso viver. Você não precisa. Desocupa um pouco a sua mente, porque quanto mais você tiver, e eu passei isso nos últimos tempos, né? Essa crise de identidade, meu Deus, fui formada em administração, não quero mais trabalhar com isso, fiz outro mestrado, não sei se eu quero trabalhar com isso, aí eu tenho experiência aqui com criança, não sei se eu quero trabalhar com isso. Crise de identidade, querendo achar meu propósito. Decidi só desocupar minha cabeça. Eu não sei o que eu quero fazer, eu vou desocupar aqui. Porque enquanto eu estou com a cabeça ocupada tentando achar meu propósito, o meu propósito não pode vir porque a minha cabeça está ocupada. Não sei se você consegue entender isso. É aquele momento eureka do banho, sabe? Você não pode, você só acha o momento eureka, só vem aqui no banho quando você não tá focado aqui, focado procurar ideia, procurar. Não, quando você dá uma relaxada, tá ali tomando banho, eureka, pô, a ideia veio. Então é isso, o momento eureka é quando você dá uma relaxada na mente e fala, cara, não vou ficar obcecado com isso. Eu vou deixar, né, as coisas fluírem aqui no tempo delas. Mas assim, tá tudo bem não achar seu propósito, mas eu acho que você vai ser muito feliz se você achar o seu propósito. Quando a gente vive a vida, a gente acorda e a gente vai lá, a gente tem que ver sentido. Se você tá acordando e você tá triste, se você tá chorando, se você tem vômito de manhã porque você não quer sair de onde você tá pra ir até o seu trabalho, o tamanho é o seu ódio por aquilo que você faz, isso não é o seu propósito. E isso, não, obviamente, não é viver uma vida com sentido.
Então, quando a gente acorda e fala, cara, mais um dia, pode ser segunda, pode ser terça, hoje eu tenho trabalho, eu tenho estresse, que é o que eu vivo hoje. Eu tenho trabalho, eu tenho estresse, eu tenho reunião, eu tenho coisa que eu não queria fazer, mas isso aqui é o que eu gosto, sabe? Eu não tô romantizando, achando que todo dia vai ser a Disney. Nossa, eu tenho reunião. Não vai acontecer assim. Mas ao mesmo tempo eu não tô aqui acordando chorando, com a energia lá embaixo, vomitando. São coisas assim, tipo, cara, eu não aguento mais viver essa rotina e eu tô continuando vivendo essa rotina, sabe? Então, isso não é viver uma vida com qualidade, não importa a quantidade de dinheiro que você esteja ganhando. Então, acho que é isso. A gente tem que só saber que tá tudo bem não achar o propósito, mas que a gente vai ser muito feliz, muito mais feliz, se a gente vê sentido naquilo que a gente tá fazendo todos os dias, que a gente tá colocando a maior parte da energia da nossa vida naquilo, né? Que seja algo que a gente vê sentido, que a gente vê que pode estar ligado com o nosso propósito. Como fazer isso dar certo, então? Vamos sair do automático, vamos se questionar. Se eu tô acordando todo dia, indo, voltando, acordo, vou trabalhar, volto, durmo, faço as mesmas coisas sempre, eu não abro nem espaço para ver algo diferente, para ver algo que possa me interessar, que possa se conectar comigo, se conectar com aquilo que eu vejo sentido na vida. Então, veja coisas diferentes, consuma conteúdos diferentes, não faça sempre a mesma coisa. Eu ouço a mesma rádio, eu faço a mesma coisa, eu vejo o mesmo canal de TV. Vê outros tipos de coisas, sabe? Eu comecei a fazer isso de uns 2 anos pra cá, eu acho, de explorar outros tipos de conteúdo, e eu descobri muitas coisas que eu gosto. Eu comecei a ver, sei lá, documentário de como as baleias procriam. Eu nunca me interessei por isso, eu nem gosto de biologia. Mas de tanto ficar nesse negócio de eu nem gosto disso, eu só gosto disso, eu fico só nisso. Eu gosto de ver filme de ação. Vou ver só filme de ação toda a minha vida. Não, sabe? Eu comecei a falar, eu vou ver uns documentários aqui, porque eu não gostava de documentário quando eu era criança. Mas hoje em dia eu posso gostar, porque já passaram muito tempo depois que eu não sou mais criança. Então eu comecei a ver documentários, assim, documentário de crime, documentário não sei o quê. Comecei a ver coisas, assim, diferenciadas. Vou ouvir música clássica. E um dia eu botei uma playlist de música clássica, que eu falei, nunca ouvi música clássica, né? Na minha casa ninguém ouvia isso. Mas eu vou botar aqui uma playlist de música clássica. Sabe, ideias que a gente não tem porque a gente já tá fechado num quadrado de coisas que a gente gosta e a gente não dá espaço pra outras coisas. E aí, às vezes, a gente se conecta com essas coisas porque uma pessoa que a gente conhece fala disso, aí a gente acaba indo, né, pra isso. Mas tenha você mesmo essa atividade, sabe? Seja o ativo de falar, eu vou hoje fazer algo diferenciado, ouvir uma rádio diferenciada, um estilo de música diferenciado, um estilo de filme, série diferenciado, pra se conectar com outras coisas, porque de repente vocês descobrem uma pessoa tão animada com aquele assunto, tão interessada, querendo saber, querendo consumir, querendo isso e aquilo, que você pode achar de repente uma vocação no meio disso tudo, no meio dessa loucura, que você não acharia se você ficar só no seu quadrado de só gosto de filme de ação e não ver mais nenhuma outra coisa. Então, é isso. E aí, uma coisa importante disso tudo existe uma frase, né, um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você também só convive com pessoas que estão nesse quadrado, né, tipo, meus amigos todos gostam de sertanejo e filme de ação, você não vai ter contato com outras coisas. Agora, se você tem um amigo diferentão que gosta de música clássica, de repente vocês estão numa viagem de carro e ele fala, vou botar aqui minha playlist que eu mais gosto, e é música clássica. E aí você se conecta com essa música clássica e de repente você passa a gostar de música clássica, ou você pelo menos quer dar um espaço pro seu amigo que gosta de música clássica também ouvir as músicas dele no carro. E aí você começa a ter esse contato com música clássica. Então é óbvio que essa frase é real. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, porque você tem que dar espaço para essas pessoas serem quem elas são. E dando espaço para essas pessoas serem quem elas são, elas acabam te transmitindo um pouco disso também pra sua personalidade, pro seu todo o seu insight, né, seu script, o seu roteiro de coisas que você conhece e gosta potencialmente. E aí vem o se questione. Como assim se questione? Cara, você tá odiando o seu trabalho? Por que você tá odiando? Se questione. Eu odeio porque, na verdade, eu tenho muito estresse. Eu gostaria de ter menos estresse, mas gostaria de ficar nessa profissão porque eu gosto de fazer isso, mas eu odeio, no caso, isso porque eu tenho muito estresse. Então dá pra, de repente, achar esse emprego em outro lugar que não seja tão estressante, em outro ambiente, ou em outro cargo, ou em outro contexto que não seja tão estressante. Tipo, eu gosto muito de ensinar, e aí eu tô sendo professora de escola estadual, e aí eu tô morrendo de estresse, porque é estressante ser professora de escola estadual. Mas você gosta de ensinar, então de repente não dá pra achar uma outra profissão, tipo, um outro contexto, professora particular, ou
sei lá, tipo, professora de universidade, que dê pra você ter menos estresse e ainda assim ocupar esse cargo que você gosta. Então, se questione, por que eu odeio tanto isso? Na verdade, eu odeio fazer esse trabalho aqui. Na verdade, eu odeio o meu chefe. Na verdade, eu odeio pegar 2 horas de transporte público. O que é que você odeia? Por que você odeia? Se questione, sabe? Se questionar. Tem uma frase de quem é? Clarice Lispector, que fala: a parte que eu ainda não sei é a melhor parte de mim. É uma coisa assim, não sei. Ou seja, a parte que eu ainda não sei, aquilo que eu vou aprender ainda, é a melhor parte da minha personalidade, que eu ainda vou aprender. Então se questione, sabe? Se questione, reflita, aprenda, escute de outras pessoas, consuma outras coisas, continue aprendendo. De repente eu não quero essa profissão, mas eu posso me especializar em outra coisa. Eu vou lá, né, buscar mudar de profissão ou alterar a ramificação da profissão. Sei lá, só questione, saia dessa zona desse quadradinho do tipo, eu gosto disso, eu vou continuar fazendo isso e eu tenho esse diploma e... Sabe esse quadrado? Esse quadrado, ele me irrita, sabe? Tipo, expanda sua mente, sua rede de contatos, as pessoas que você conhece, as coisas que você gosta, expanda, porque aí você vai ter mais acesso a outras coisas que você gosta e que podem ser possivelmente a sua vocação. Eu vi um vídeo recentemente do Murilo Gun que ele fala assim: imagina colocar o Lionel Messi no gol. O pessoal fala, cara, que absurdo, Lionel Messi no gol. Tipo assim, e o mundo está cheio de Lionel Messis no gol. Cheio de pessoas com muita potencialidade de fazer coisas enormes que estão sendo colocadas no lugar errado. No lugar onde justamente são as suas fraquezas, no lugar justamente onde elas não podem dar o melhor de si, porque elas não têm a vocação para dar o melhor de si naquela posição. Então, não sejam Lionel Messi no gol. Eu vou deixar aqui para finalizar esse vídeo, esse episódio, eu vou deixar uma atividade, um exercício, se você quiser, esse quadro, é quem tá vendo no YouTube, quadro do propósito, que é basicamente você preencher com algumas informações. Por exemplo, você preenche a sua paixão. A sua paixão é preenchida com aquilo que você é bom em fazer e aquilo que você ama. Então, essas duas coisas formam a sua paixão. Depois você tem aquilo que o mundo precisa e aquilo que você ama é a sua missão. E aí a gente tem aquilo que o mundo precisa e aquilo que você pode ser pago para fazer é a sua vocação. E aquilo que você pode fazer, que você pode ser pago para fazer e aquilo que você é bom em fazer é a sua profissão. E aí essas três, né, paixão, missão, vocação e profissão, essas 4 no caso, vão formar o seu Ikigai, né, que seria o seu propósito. Então, se você conseguir fazer uma ligação entre essas 4 coisas, paixão, missão, profissão e vocação, aí sim você encontra o seu propósito. Então eu vou deixar o link aqui para quem quiser preencher, quem quiser fazer esse exercício e descobrir, né? Quando eu fiz esse exercício eu coloquei 3 coisas em cada campo, então 3 coisas na missão, 3 coisas em vocação, 3 coisas em profissão, 3 coisas em paixão. E aí depois juntei essas, né, 12 no caso, juntei essas 12 e tentei descobrir qual seria o meu propósito, ligando essas 12 coisas que eu coloquei. Então, pra mim foi muito engrandecedor, foi assim, tipo, minha mente explodiu, falou, cara, eu tô aqui, sabe, tipo, vivendo uma coisinha minúscula que tá só entre uma coisa e outra, e eu poderia estar expandindo isso aqui, juntando todas essas 4 potencialidades e sendo, né, vivendo o meu propósito da melhor forma que eu poderia. Então, vou deixar aqui pra vocês, e é isso, se você gostou, se isso aqui te tocou de alguma forma, não deixa de se inscrever nesse canal, de deixar seu like, de repente compartilhar com uma pessoa que você acha que possa estar interessada em ouvir esse episódio ou compartilhar nos seus stories no Instagram. Isso ajuda muito com a distribuição do conteúdo e me ajuda a ter motivação para continuar trazendo aqui esse tipo de conteúdo e continuar fazendo o meu propósito valer. É isso. Se você quiser ler o livro da minha bisavó, também tá aqui na descrição. Explosão de Amor e Lágrimas. Um grande beijo. Tchau!